Olá galera, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco, vou tentar explicar um pouco sobre o cálculo do NERV, tá? Então vamos começar por aqui, depois você pode pausar o vídeo, olhar essa tabela com mais calma. Mas vou começar por aqui mostrando dados e números que vêm do jogo, tá? Depois a gente vai descer com um pouco de explicação. Mas olha só, essa tabela aqui de cima são dados do jogo, são números, são valores de o tipo de tropa, o ataque que é oferecido, a defesa que é oferecida, a saúde, a velocidade e o poder. Então você vai notar que à medida com que o nível aumenta, a sua tropa também ela aumenta, né, de força, porém ela fica mais lenta. Até aí, nada demais. Você também vai notar que, como está escrito aqui, eu vou ler um pouco do que está escrito, mas eu vou procurar abreviar, tá? Mas você vai notar que duas tropas T2, ela tem a mesma capacidade de ataque, de defesa, de saúde que uma única tropa T4. Porém, ela vai ter a metade do poder, ou até menos da metade do poder. Então, levando isso em consideração, a gente começa a obter alguns cálculos. Por exemplo, aqui, ó, para obter o poder de uma tropa de T4, você vai precisar usar 4.5 tropas de T2, ou seja, 4 tropas e meia, se é que fosse possível. Você teria... Mas você fazendo isso com o mesmo poder absoluto de tropa T4, você teria mais ataque, você teria mais defesa e mais saúde do que uma única tropa T2. Ou seja, a tropa T2 ela é usada para você camuflar, para você esconder a tua força. Então você coloca um monte de tropa T2 e você fica forte, enquanto que o teu poder não reflete isso. Simples. Então, teoricamente, você pode falar, só eu encher de tropa T2 na minha fortaleza. Não. A partir do momento que você liberou a pesquisa das tropas T4, você vai sofrer o nerf. Tá? Vamos lá. Existe um valor de proteção que você vai ficar protegido, tá? Mas eu vou ler aqui, olha, nesse parágrafo, a MZ notou que o uso de tropas de nível mais baixo oferece aos jogadores maior força de ataque, defesa ou saúde do que usando apenas tropas fortes. Por esse motivo, a MZ usa de uma ferramenta conhecida como Limit Nerf. O Nerf é um ponto onde que se você passar desse ponto, você fica nerfado. Tecnicamente dizendo, se você não está nerfado, você está em buff, ou seja, você está seguro, tá? Muita gente fala assim, eu jogo em nerf. Não, se você joga em nerf, você estourou o limite, você vai sofrer uma penalidade, tá? Isso acontece em vários jogos, inclusive no Game of War. Quando você passa do nerf, você vai sofrer uma penalidade de enfraquecimento, e é uma penalidade muito feia. Nós fizemos testes, nós testamos alguns jogadores nerfando e nós notamos que notadamente ou maior incidência, tá, nos testes é que ele vai perder 25% de cada tropa T2 por tipo que ele tiver. Ou seja, se ele tiver, vamos dizer, 1 bilhão de tropa de infantaria, 2 bilhões de cavalaria, ele vai perder 25% da infantaria, que vai ser 250 milhões, e 25% da cavalaria, que vai ser 500 milhões, tá? Mas isso se ele tiver estourado o nerf. Então, quando nós fizemos testes, nós percebemos que a maneira mais fácil de você calcular o teu limite nerf é pelo valor absoluto. O valor absoluto ele é calculado pelo poder de tropas que você tem dividido pela tua quantidade de tropas. Simples para fazer essa conta, você vê esses dois valores na tua fortaleza, ou você pode inclusive criar uma planilha para você calcular isso. Se o valor for menor do que 10, você entra em nerf e você não está seguro, você vai explodir se você levar um ataque. Se o valor absoluto for maior do que 10, você está em buff, ou seja, você está seguro. Se o teu valor for absolutamente 10, você está seguro. Mas se for 9.9999, você está em nerf. Nós desenvolvemos aqui um cálculo tentando explicar que o T3 e o T4 ele não tem limite, tá? Veja só, o uso é infinito de T4, pois o poder de T4 ele é 36 por unidade, ou seja,
o poder de tropas dividido pela quantidade de tropas no T4, ele vai ser 36, porque ele é o valor absoluto, e ele é maior do que 10. O valor do T3, ele é 24, o poder dele. Então também você pode usar o T3 ilimitado, porque o valor do T3 é 24 e dividido por uma tropa, por exemplo, continua 24, que é maior do que 10. Quando você começa a colocar tropas T2 ou T1, cujos poderes são inferiores ao valor absoluto 10, aí é preciso você observar o teu limite. Nesse cenário aqui, nós estamos calculando o limite de T2 por T4. Ou seja, para uma tropa de T4 com um poder de 36, você pode pôr até 13 tropas T2, porque 13 vezes 8 é 104, mais os 36 do teu T4, te dá um total de 140 de poder. Dividido por 14 tropas, você fica no valor absoluto de 10. Esse cenário aqui ele é calculado o limite de T2 por T3. Uma tropa T3, ela tem 24 de poder. Aqui eu errei nesse valor, mas aqui ele está correto, tá? Depois eu vou corrigir essa planilha, mas ela foi feita para uma explicação de Nerf. Mas se você somar o poder do T3, de um T3 com 7 tropas de T2, 7 vezes 8 dá 56, somado aos 24, ele dá 80 de poder. Mas você tem um total de 8 tropas, ou seja, o teu valor absoluto está em 10. Você está protegido. O uso de T1 ele não é interessante, porque veja só como ele ultrapassa muito rápido o valor absoluto. Quando você coloca um T4, estamos nesse cenário, você tem 36 de poder. Quando você coloca 4 tropas T1 apenas, ele já te dá 8 de poder. Então você tem um total de 44 de poder dividido por 5 tropas, você já ficou com 8.8, que é um valor menor do que 10, que é o valor absoluto de Nerf, e você está nerfado. Se você tentar fazer a relação de T1 para T3, ele é pior ainda, porque um T3 ele vai ter 24 de poder, 2 tropas T4 vai te dar mais 4 de poder, ou seja, você está com 28 de poder e 3 tropas, você já ultrapassou ou você já ficou abaixo do limite Nerf, tá? Então, por essa explicação, que é um pouco simples, você pode depois rever aqui, pausar o vídeo, rever aqui a explicação, um pouco mais do que eu estou falando, mas por essa explicação já fica muito claro que a melhor maneira para você jogar na tua armadilha é você usar apenas T2 e T4. Tipo de tropa? Regular é o recomendado. Alguns jogadores usam a mistura de regular e estratégico, porém eu pessoalmente recomendo o uso único e simplesmente de tropas regulares. Fica com você, a tua opção, mas eu recomendo a proporção, inclusive também, de 12 para 1. Eu não sugiro que você tente aumentar 13 T2 para cada T4, porque você vai ficar muito fácil de ser nerfado. Se de repente você reforçar um rally, você vai ficar nerfado. Se você tiver com tropa fora, você corre o risco de estar nerfado. Então a recomendação é que você use no máximo 12 tropas de T2 para cada T4 que você tiver. Mais uma vez, vale lembrar, dá um like aí, dá um curtir no vídeo, se inscreva no canal e a gente vai trazer mais informações sempre que a gente tiver sugestão, dúvidas, coloca aí, a gente tenta responder conforme pode. Valeu!